Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Berta Lúcia Pereira Vilagre, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma cientista que vive educação ambiental dentro e fora dos muros da universidade. Mulheres na Ciência que começa o matriarcado. A professora Berta é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestre e doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, e ministra componentes curriculares na área de Botânica, Ecologia e Educação Ambiental para os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Química, Física e Medicina Veterinária. Possui experiência na área de Botânica, em Florística e Fitossociologia e é curadora do herbário Coleção Biológica Realeza Real. Desenvolve projetos e atividades de extensão na área de educação ambiental e arborização humana e meio ambiente. Seja muito bem-vinda, professora Berta. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos assistem. É com muito prazer que eu venho e participo dessa entrevista e compartilho as informações, parte da nossa formação e os projetos que estão em desenvolvimento. Obrigada, professora Berta, por aceitar o nosso convite e topar uma nova dinâmica, né, das mulheres na ciência, da gente poder estar conversando aqui no teu local de trabalho, né, onde tu desenvolve as tuas pesquisas. Muito obrigada. Berta, o que fez o teu olho brilhar para estudar ciências biológicas? Eu sempre gostei muito dos bichos, das plantas, desde criança. E quando foi para entrar na universidade, eu quis fazer o curso de medicina. Não foi possível. E aí eu passei em biomedicina, que também não foi possível cursar. E a minha mãe me convenceu em continuar estudando. E aí a opção foi fazer ciências biológicas. No começo eu fui um pouco resistente, mas depois eu amei o curso. É muito gratificante, né? É uma delícia fazer o curso de Ciências Biológicas. Ah, que legal. Tu é de São Paulo, né? Tu nasceu em São Paulo. Isso, eu sou paulista. Tu é paulista? Ah, tá. Então, assim, tu entrou no curso de Biologia, então, não por um sonho de infância, mas depois surgiu essa oportunidade, né? Em função das escolhas, enfim, que foram acontecendo na tua vida, né? Isso. A gente às vezes faz escolhas, inclusive quem ajudou a escolher o curso foi a secretária da universidade, né? Porque era uma universidade particular, que era onde nós morávamos, em Mogi das Cruzes, e a mãe não tinha condições, né? Eu tinha só 17 anos, já estava procurando trabalho, mas é muito difícil conseguir um emprego, né? Que custeie uma universidade particular. E aí a mãe falou, não, você vai estudar, mas a gente não tinha condições de pagar o curso de medicina na época e nem de biomedicina, né? E a opção foi fazer a transferência para ciências biológicas, e aí depois disso eu me realizei muito continuando a estudar, né? Aí eu tinha até pensado a partir daí fazer uma outra graduação, mas eu me interessei mais em fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação, sim, claro, com certeza. E o que fez o teu olho brilhar durante a tua graduação para a botânica? Como é que a botânica entrou na tua vida, especialmente? Durante os estágios voluntários, né? Hoje nem se fala muito desse tipo de categoria de estágio, mas nós fizemos vários estágios como voluntário. E eu já tinha acompanhado, né, participei de uma instituição chamada Centro de Monitoramento Ambiental da Serra do Itapetí e fui estagiária em Educação Ambiental, depois fui acompanhando todos os biólogos de campo, né, com mastofauna, né, fazendo experimentos, coletando mamíferos, né, fazendo levantamento faunístico, com aves, com morcegos. Então eu acabei passando por muitas áreas e aí conheci de perto, né, como que a vida de biólogo de campo, né, estudando os animais, e aí eu me interessei, eu falei, puxa, não estudei ainda botânica, né, aí eu falava pro meu coordenador na época, o José Mana de Deus, por que eu não posso fazer estágio com botânica, né? Ah, não, a professora da botânica ela é muito difícil, ela é muito exigente.
não sei se ela vai te aceitar, não sei o quê. Eu falei, professor, tenta, vai, se eu posso fazer estágio. Aí foi que eu consegui fazer o estágio em botânica, né? E aí, realmente, o professor era super exigente, inclusive falou para mim que depois não era para mim a botânica. Nossa! Assim, foi uma fase difícil para mim, né? Porque eu gostava muito. E aí acabei fazendo, né, o estágio com ela. Depois apareceu uma oportunidade muito interessante de fazer educação ambiental no Alto Tietê, né, na cidade onde nasce o Rio Tietê. E foi aí que eu acabei conhecendo muito da educação ambiental, que também é incrível, né? Mas eu ainda me identificava mais com a botânica por todas as questões objetivas da botânica, né? E a educação ambiental tem toda uma parte humanística por trás, né? E aí foi que eu me interessei, terminei a graduação, e aí nesse tempo eu já buscava uma pós-graduação ou uma orientação para fazer pós-graduação. E aí foi que eu consegui entrar, fazer aulas na USP, fazer aulas de aperfeiçoamento, estágios de aperfeiçoamento, até passar na prova de mestrado no Instituto de Botânica. O Instituto de Botânica é um dos mais renomados lá de São Paulo, né? E ele, até fui dar uma pesquisada sobre ele, assim, ele surgiu a partir de um decreto do governo, tem toda uma historicidade por dentro dele, né, da formação, né, do Instituto de Botânica. Como é que foi essa experiência lá dentro do Instituto de Botânica? Porque tu sai da graduação, né, e entra, né, no mestrado, que a gente sabe que é uma outra vibe, é uma nova perspectiva, né, e a gente é muito mais cobrado, obviamente, né, comparado com a graduação, né? A gente sempre faz, a gente comenta com os alunos, tá achando difícil? No mestrado vai ser mais complicado. Mas como foi essa experiência lá do mestrado e com o doutorado, sendo que o teu orientador foi um homem, né? Isso, foi o Dr. Sérgio Romaniuk Neto. Eu tive um intervalo entre a graduação e a pós-graduação justamente porque eu não tinha contatos em São Paulo, né? E aí eu senti talvez um preconceito com quem se forma em universidade particular, de que as oportunidades são tão menores, né, do que nas universidades públicas, e que eu precisava trabalhar, inclusive, né? Então eu terminei a graduação em 2000, eu fui começar a tentar o mestrado em 2004. Então houve aí um intervalo onde eu trabalhava com educação ambiental. E aí eu acabei superando um pouco essa questão de preconceito, fazendo muitas outras aulas, né, como aluna ouvinte na Universidade de São Paulo. E aí dentro do Instituto de Botânica foi incrível, né, porque o Dr. Sérgio me recebeu de braços abertos. Ele tinha acabado de chegar da França, do período de doutorado dele lá. Ele já era funcionário do Instituto de Botânica e me recebeu super bem. E aí começamos a fazer o estágio de aperfeiçoamento, porque até então eu já tinha terminado a graduação e ainda não existia pós-graduação. O Instituto surgiu pós-graduação naqueles anos. E aí eu fui morar lá, né? Eu morei no alojamento do Instituto de Botânica, e aí eu estudava, né, todos os dias possíveis e trabalhava à noite como professora substituta no ensino regular, né, nas escolas próximas lá do Jardim Botânico de São Paulo, que fica no bairro da Água Funda. Então, assim, o Instituto hoje, né, ele é muito antigo, né, as coleções que existem no Instituto, elas são centenárias, né, há dezenas de anos se tem coletas especialistas, um núcleo de especialistas não só na área de botânica de angiospermas, mas também de algas, de fungos, de fisiologia vegetal, ornamental, né? Porque o Instituto de Botânica está junto com o Jardim Botânico de São Paulo, né? Inclusive junto com o Zoológico de São Paulo. Então eles ficam todos dentro de um parque estadual, né? Então morar lá dentro é muito interessante, né? Aí às vezes a gente tinha tucano chegando na janela do laboratório. Ai, que lindo! A gente caminhava, né? Aí fazia caminhada de manhã, caminhava já dentro do Jardim Botânico. Então, assim, foi muito agradável. Foi uma experiência maravilhosa. Que bacana! Tanto no mestrado como no doutorado, tu morou lá ou só no mestrado? Foi principalmente no mestrado,
porque aí no doutorado nós compartilhávamos apartamento lá próximo, já que a procura por pós-graduação dentro do instituto hoje é muito grande, né? E na época já tinha crescido muito, né? E o alojamento já estava sempre cheio, né? Então não cabia mais, e aí a gente já também trabalhava algum período do dia, então eu morava num apartamento lá próximo. Ai, que legal. Porque lá, na tua época, quando tu entrou no mestrado, já era bem concorrido, assim, pelo que eu andei. Não era uma coisa tão... Não é tão simples, até porque é o Instituto de Botânica de São Paulo, né? Não é qualquer um que entra lá, né? Então, assim, já era concorrido naquela época, né? Então, imagino que hoje deve ser muito mais, né? Sim, é muito procurada a pós-graduação lá, porque, inclusive, é um dos institutos do Brasil, né, onde ainda se tem o cargo de pesquisador. Né? Então, no Brasil, eu acho que tem mais um ou outro instituto que faz, mas em outras áreas, principalmente como Instituto Biológico e em museus, né, com relação à zoologia. Que legal, que bacana. Berta, quando tu estava no instituto, tu tinha bolsa? Não. Justamente por isso que eu tinha as aulas, né? Me inscrevi na Secretaria da Educação do município de São Paulo para lecionar nas escolas nas proximidades do instituto, né? Mesmo matriculada no mestrado, a bolsa demorou alguns meses para vir, né? E a gente precisa se manter mesmo em São Paulo, né? O custo de vida é alto, então a gente precisava estudar e trabalhar. Nossa, que legal. O que foi uma outra experiência, né? Sim. São oportunidades que surgem que a gente não pode perder, né? Então, às vezes, realmente a gente tem que fazer sacrifício. Quando eu fiz o meu mestrado também, eu trabalhava porque tinha que trabalhar, né? Não tinha bolsa. Então, era o único jeito que a gente tem para poder sobreviver e poder realizar os nossos sonhos. Aí, no doutorado, eu acho que no doutorado você conseguiu bolsa, mas aí eu consegui bolsa e foi bem mais tranquilo. Tranquilo, entre aspas, né? Porque morar em capital sempre o custo é muito alto, né? A bolsa de mestrado veio depois de uns 4 meses, aí ficou durante o período todo. Aí, entre o mestrado e o doutorado, também eu fiz um intervalo, trabalhei numa empresa de consultoria. E no doutorado, justamente porque não existia bolsa de doutorado, né? E aí, quando veio a bolsa de doutorado, ela era por 36 meses só. Né? E aí foi o desafio fazer um doutorado em 36 meses. Né? Mas como eu já tinha coletas e materiais analisados antes, então eu desenvolvi dessa maneira, né? Para que eu ganhasse algum tempo, né? E tivesse com condição para desenvolver o doutorado completo. Que ótimo. São experiências, né, que vai fazendo com que a gente cresça. Quando tu entrou aqui na universidade, tu já tinha terminado o doutorado? Sim. Já. Eu fiz o doutorado, como diz uma amiga, né, como Tasmania, muito rapidamente. E aí eu fui atrás de concursos, né, foi em fevereiro de 2012, que eu terminei o doutorado, e aí entrei numa universidade particular em São Paulo para lecionar, né? Eram poucas aulas, sexta-noite, então, assim, ainda não era o suficiente, então eu continuei fazendo concursos pelo Brasil fora, até encontrar a UFFS. Que legal, que bacana. Berta, eu fiquei curiosa, assim, né, quando eu monto o roteiro, né, da minha mulher, da nossa entrevistada, eu sempre vou pesquisando, aí surgem alguns termos técnicos, assim, que eu sou obrigada a perguntar, né, porque se surgiu dúvida em mim, deve ter surgido dúvida das pessoas que talvez estejam nos assistindo. Primeira pergunta é, o que é fitossociologia? Explica para nós um pouquinho, porque tu é especialista na área, conta para nós um pouquinho. Foi a área do doutorado, fitossociologia. Fito quer dizer planta, sociologia tem a ver com a questão da organização, né, de seres vivos, no caso plantas, num ambiente, né? Por exemplo, o doutorado foi estudando retângulos de mata sorteados aleatoriamente dentro da floresta atlântica, e dentro desses retângulos nós marcamos, coletamos e identificamos todas as plantas, né? Por exemplo, foram 52 retângulos de 10 por 20 metros, feitos com fio de nylon e tubo de PVC, por exemplo,
E aí todas as plantas trepadeiras foram marcadas. Foram 1.253 plantas marcadas, coletadas e identificadas. Mas o mais difícil nem é a identificação das plantas, e sim separar elas, né? Porque as trepadeiras formam aquelas reboleiras, né? Que aí você não sabe de onde está surgindo tal trepadeira. E isso foi o mais desafiante, assim. E um pouco assustador no começo, mas graças a Deus tudo correu bem. Ai, que legal, que legal. Não, e é bem... Até eu estava pensando na questão de estar olhando assim, né, o teu trabalho, assim, a tua tese, né? E o teu mestrado, que desde cedo tu trabalha já com trepadeiras, né? E tu, meu Deus do céu, pra mim trepadeira, vocês me desculpem, né, pessoal, não sei se vocês são como eu, mas assim, pra mim trepadeira é tudo igual, né? E aí, lendo o trabalho da Berta, eu vi que não tem nada igual. Desculpa. Não, imagina. É que é a impressão que as pessoas têm, né? Como a floresta toda é verde, então como se as árvores todas fossem um grupo pequeno de espécies. Quando a gente tem floresta nativa e diversa, a gente tem uma perspectiva de 100 espécies de árvores por hectare. E de trepadeira, o número também é altíssimo, né? Eu não tenho um número assim na cabeça, mas, por exemplo, nesse 1 hectare de plantas estudados, né, na região de Santo André, em São Paulo, foram levantadas 82 espécies de trepadeiras. Em 1 hectare. Então é mais ou menos 80 espécies por hectare quando eu tenho mata preservada, né? Sim. Por isso que a ideia que nós temos é que quando quem não frequentemente entra na floresta vê sempre as mesmas, e é normal, né? Porque na borda de floresta, na borda das estradas, são sempre as mesmas espécies, né? Vai mudar de um estado para outro, né? Porque tem regiões muito diferentes. Mas quando você tem área, por exemplo, um parque nacional, áreas extensas, eu tenho uma diversidade enorme, né? E é interessante dizer que fitossociologia normalmente é uma ciência que foi criada para estudar árvores, né? Para saber quanto de madeira sai, por exemplo, de 1 hectare. Porque é feita a medida na altura do peito, e nas trepadeiras ainda tem um pouco de divergência, né? Aonde se faz a medida, até porque ela não é ereta, né? As trepadeiras não têm sustentação. E as trepadeiras, então, é muito mais desafiante fazer a fitossociologia delas, né? No Brasil existem pouquíssimos trabalhos estudando a fitossociologia de trepadeiras. Tu falou no peito da floresta? Não, peito do... Da pessoa, do pesquisador. Ah, do pesquisador. Não, e eu achando aqui que eu tô agora quase fazendo uma botânica, né? Não, no peito do pesquisador. Normalmente é padrão mundial, quando se estuda uma floresta, se estuda fitossociologia de árvores, é estudar 1 hectare pelo menos, né? E a medida é feita a 1,30, né? Normalmente fala-se a altura do peito, porque em média uma pessoa de estatura média tem na altura do peito 1,30 m, né? O meu dá mais ou menos isso. Então na mata, todas as árvores, né, que a gente estudou em conjunto com as trepadeiras, foram feitas as medidas na altura do peito. Então a 1,30 m do solo, fazemos a medida do perímetro, né, com uma fita métrica, para depois fazer cálculos de diâmetro, né? E a fitossociologia traz esses dados, né? Vai trazer dados de densidade de uma espécie, na verdade de todas essas espécies estudadas, né? A gente sabe a densidade dela, o quanto ela domina de espaço dentro da floresta, qual que é o grau de importância dela lá dentro, né? Então, assim, tem espécies que são poucos indivíduos por hectare, ele é menos importante. Outras que são muito mais, com maior densidade, eu preciso até saber por que tem alta densidade, né? Às vezes é algum evento de perturbação ou é natural. Que legal, nossa! E eu adoro botânica, né? Eu sou formada em ciências, eu curto botânica e acho que entendo tudo de botânica, eu não entendo nada, né? Tô tendo uma aula aqui, que bom! Que legal! E Berta, tu tem noção, porque assim, o Campus Realeza, eu já vai fazer uns 5, 6 anos que eu tô aqui na universidade. Quando eu cheguei, nós já viemos aqui pro campus, né? Então, eu não passei pelaquela primeira fase inicial, né? Que estava lá isolado, lá no início, né?
lá da cidade, que estavam nos galpões, né, que funcionavam as aulas, mas eu me lembro assim que quando eu cheguei aqui não tinha nem 1% de árvore que tem hoje, né, de plantas de flores. Tu e o curso de Ciências Biológicas, junto com outros colegas, é claro, arborizaram, mudou a cara do campus aqui, né? Hoje ele é tratado com muito carinho e é muito legal, assim, vários colegas quando chegam aqui, né, tiram fotos, publicam, porque dá um outro charme, né? A natureza, ela traz isso. Tu tem noção de quantas plantas e flores tu plantou aqui no campus, Realeza? Eu plantei algumas, nem foram tantas assim, né? Mas como coordenadora em um determinado momento de ciências biológicas, ou como conselheira do campus, ou como membro do colegiado de ciências biológicas, a gente sempre articulou projetos que trouxessem mudas, né? Que os alunos fizessem o plantio, que a nossa terceirizada também planta e cuida, e outros projetos articuladores para que o campo seja arborizado, né? Assim como os projetos, né, de reflorestamento na área da nascente, né, que nós temos aqui no campus, né? Hoje já existe um plantio compensatório ali de espécies nativas. A gente tem uma área onde vem sendo plantadas árvores frutíferas, né? E futuramente, se tudo der certo, um jardim botânico. Ah, com certeza que vai dar certo. Imagina, ainda mais como profissional e cientista como tu, que tem toda essa bagagem, né, dentro da área da botânica, né? Imagina ter um instituto aqui, ia ser fantástico. Tu foi uma das primeiras professoras que me recebeu aqui no campus Realeza, né? Porque o primeiro curso que eu comecei da aula foi o curso de Ciências Biológicas. Então, como foi a experiência de estar na coordenação de um curso, né? Porque eu lembro que são várias coisas que acontecem. Eu já estive na coordenação de um curso, a gente sabe que só quem é coordenador sabe o que é isso, né? No começo eu fiquei um pouco assustada com o convite, já porque eu cheguei em 2013, o convite já veio em 2014, e eu tinha sempre inúmeros projetos na cabeça de desenvolvimento. Eu aceitei, porque ser coordenador de um curso também é uma experiência super gratificante, nos faz entender melhor os alunos, nos faz entender melhor o conjunto, né, que deve ser harmônico entre professor e aluno e campus, né, e aí isso me trouxe, assim, experiências muito, muito interessantes. Às vezes a gente acaba falhando, né, dentro da nossa área específica, justamente porque você acaba se dedicando muito à questão do curso, né? Você pensa, não, o curso precisa de mais material, precisa articular projetos, precisam ser divulgados, né? Eu sempre me preocupei com a comunicação, né? Alunos de ciências biológicas que se interessam por projetos de professores ou de técnicos de outros cursos, às vezes não sabiam, né, comunicar isso tudo, né, para que eles estejam dentro dos projetos, né, porque a gente percebe que tem muito aluno ainda que vem para o curso de graduação e ainda é muito imaturo, ainda não sabe exatamente nem bem o que está cursando, e às vezes ele tem muito tempo vazio, né, muito tempo disponível, e aí quando a gente apresenta, né, as opções de projeto, que são inúmeras hoje, né, é muito bom para eles, né, e para os professores, né, acaba sendo um feedback ótimo, porque daí todo mundo conhece uma nova área, tem colaboração no projeto, né, e isso é importantíssimo, né, para o desenvolvimento não apenas da educação, mas da ciência também. Com certeza. O curso de Ciências Biológicas, ele é um curso bastante unido, assim, né? Eu vejo que vocês desenvolvem vários projetos no coletivo, né? Sempre um procurando ajudar o outro. Claro, né? Às vezes pode ter algum atrito, que é uma coisa natural, que é normal, sim, é óbvio. Mas, assim, no conjunto, assim, vocês são muito unidos, assim, é uma coisa bem bacana de ver. E os alunos vocês elevam isso para os alunos, né? Então, os alunos se sentem também seguros e tranquilos em relação a isso, né? Eu não posso falar muito, porque depois os nossos alunos do curso de Química ficam chateados comigo, né? Porque eu digo, o curso de Ciência Biológica foi o curso que me recebeu, foi o primeiro curso que me recebeu, e eu tenho esse carinho, esse amor pelo curso e pelos alunos, e cada ano
quando eu tenho uma nova oportunidade de estar ministrando uma química para alguma turma, eu digo, porque é diversão na certa, assim, eu me divirto, assim, porque é uma turma animada e, claro, geralmente são os alunos da primeira fase, né, então estão começando, então vem aquela coisa assim, que traz aqueles resquícios ainda da escola, e talvez pelo meu perfil, né, como tu também começou a trabalhar cedo na escola, a gente curte isso, né, então eu adoro, é uma experiência muito, muito gratificante. Diferente no caso do curso de Química, que aí eu já começo daí, eu dou aula para o pessoal que já está se formando, então o pessoal que já está saindo, é um outro perfil. Que bacana. Berta, tu teve inúmeras oportunidades. Uma delas foi ser educadora ambiental na Fundação do Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo. Como foi desenvolver inúmeros projetos dentro e no entorno de uma usina? Porque tinha uma usina lá dentro, né? Como é que foi desenvolver esses projetos? Sim, esse foi o período entre o final da graduação e antes da pós-graduação. Foi ótimo, né? Foi uma experiência, nós fomos, na época, eram estagiárias de lá, e era uma usina hidrelétrica, é uma usina hidrelétrica ainda, mas na época ela era desativada, uma pequena central hidrelétrica desativada, e a Fundação Patrimônio Histórico queria um roteiro de visitação. Né? E aí nós, juntamente com mais uma colega da História e da Biologia, montamos um roteiro de visitação, porque os temas a serem abordados lá era a história, né? A história da localidade, a história da energia, né? Meio ambiente, porque a usina hidrelétrica ela fica no Alto Tietê, o rio Tietê que abastece as turbinas da usina, e história, meio ambiente e energia, né? Para os visitantes conhecerem como que é o processo de energia elétrica, né? Porque muitas vezes no ensino fundamental e médio isso não fica claro, né? E aí as escolas tinham um grande interesse de visitar a usina hidrelétrica, até hoje recebem visitação, e conhecer como é o processo de energia, né? De geração de energia elétrica. E aí foi-se então montado esse roteiro, e que ele existe até hoje, né? É muito gratificante, né? Na época a gente até recebia públicos de inúmeras, até cursos de graduação, cursos de pedagogia, para mostrar porque é uma interação de 3 temas que não é comum, né? História, energia e meio ambiente. E altamente interdisciplinar, né? Altamente interdisciplinar. E é bem legal, você estava vendo as publicações que tu tem, os roteiros que foram feitos, eu dei essa pesquisada toda, assim, muito legal, assim, e é gratificante. E lá dentro também tem o Museu Vivo, que tu participou, né? Eu acho que deve ser... O que é o Museu Vivo? A Fundação é uma instituição muito grande, né? Hoje ela já passou para a Fundação da Energia, por causa do nome muito complexo, muito enorme. Ela foi formada pelas empresas de água e energia de São Paulo, né? E essas empresas de água e energia, elas doaram não só patrimônio, como os terrenos onde estão as pequenas centrais hidrelétricas, mas subestações, né? Terrenos com subestações que viraram museus, né? Como o Museu da Energia de Itu, Museu da Energia de Jundiaí, e a Fundação ela tem todo esse acervo guardado, né? Trabalham muitos historiadores na Fundação Patrimônio Histórico. E a gente não conhece todas as atividades que são feitas hoje, né? Porque nós já estamos distantes já há alguns anos, mas é interessantíssimo a questão da educação dentro desses museus, né? Em São Paulo, porque não só Salesópolis, mas tem outras pequenas centrais hidrelétricas que são museus de energia abertos ao público, assim como as subestações de Itu e Jundiaí. Não, eu acho que é bem legal, a gente tem aqui em Foz do Iguaçu, né? Então o museu ali eu acho que é bem interessante, que isso deixa bem claro para os alunos como ocorre a formação, né? Da onde vem a energia, o quanto se gasta, né, para ter a energia que se tem. E o que a gente deseja é que ele se sensibilize, né, para que se possa se conscientizar para economizar a energia, porque a gente sabe que hoje a energia está muito cara, cada vez mais cara, né, vamos combinar. E antes de ser docente, tu falou, né, tu trabalhou na escola básica. Como é que foi essa experiência, assim, estar na escola básica? Se tu tivesse, assim, dizer assim, na escola básica era esse sentimento e agora na universidade a gente sabe que são realidades diferentes, né? Como é que foi estar na escola básica e hoje estar dando aula na universidade?
A escola básica, para mim, foi um degrau enorme de aprendizado, porque eu trabalhei em escola rural, né, inclusive no caminho das idas para Salesópolis, no Museu de Energia, eu trabalhei numa escola rural, depois em São Paulo, durante a pós-graduação, em escolas de periferia, onde eu fazia o papel de professor substituto, né? Então, muitas vezes era desgastante, né? Por causa dos horários, a falta de planejamento, né? Existem escolas que não se planejam, né? Os professores, infelizmente, não se comunicam que vão faltar, então eu acabei pegando muitas aulas que não puderam ser avisadas com antecedência, isso não permite um planejamento, né? O que é ruim, né? Não só para o aluno, mas para o docente também. Por isso que eu falo que eu passei por experiências assim, agradáveis e não tão agradáveis. E a gente percebe que hoje as escolas, né, elas têm inúmeras oportunidades de crescimento. Inclusive elas têm laboratório. Eu descobri em escolas, por exemplo, no bairro do Ipiranga, onde eu lecionei, que tinha um laboratório fantástico de química e poderia ser usado para biologia também. Só que a gente tem certa resistência da utilização desses espaços, né? Pela desconfiança dos alunos, pelo número de alunos que o professor tem que trabalhar dentro de sala de aula. Então, assim, trabalhar no ensino básico foi, assim, muito importante, né? E gratificante, porque acaba mostrando os dois lados, né? O quanto é gratificante você ganhar um aluno, né? Que nem a gente ganhou inúmeros alunos para estudarem ciências biológicas, Sim. né? E irem para uma graduação. E infelizmente ainda a gente perde muitos alunos, né? Pela condição que as escolas têm, infelizmente. Mas é um aprendizado maravilhoso, né? Eu sempre tive uma dificuldade enorme de trabalhar com crianças, né? Até porque eu não tenho um curso de pedagogia, até senti já a necessidade de cursá-lo, mas a gente já está tão envolvido com adultos, né, no ensino superior, que isso acaba ficando um pouco mais distante de mim hoje, né? Mas as duas, é interessante estar no ensino básico para depois vir para a graduação, né? A gente valoriza inúmeras coisas que não se tem, né, e não se conhece, né, quando a gente está lá. E aqui, quando chega, você fala, puxa vida, né, que bacana estar nessa condição. E oferecer, né, para as escolas daqui da região, né, atividades que tenham a estrutura, né, porque hoje a gente tem condições de receber alunos das escolas, né, no laboratório, por exemplo, no evento agendado, ou trabalhar com os professores da rede básica, capacitação em projetos específicos. É uma realidade. Claro, só quem viveu numa escola sabe o que é, né? Porque são realidades diferentes. E às vezes a gente vê alguns colegas que não tiveram essa experiência de passar, né? De ter experiência de estar numa escola, né? Trabalhar com ensino fundamental, com ensino médio. Quando entra na universidade, entra com uma outra cabeça, com outro olhar. E que às vezes, depois com o tempo, talvez alguns se dão conta que essa experiência também ela é tão importante quanto, né? Ter feito uma graduação, mestrado, doutorado, ter entrado na universidade. Eu acho que isso traz um olhar mais acolhedor para quem esteve na escola, né? Para quem esteve na escola, quem viveu aquilo com os colegas, até nas formações, quando a gente vai fazer as formações com os nossos colegas, né? O nosso olhar para eles é diferente, porque a gente sabe algumas reclamações ou inquietudes, a gente já viveu isso, né? Sim. E a gente só se dá conta quando está aqui, né? Quando a gente hoje estando aqui vivendo isso, né? Mas eu acho que a gente tem esse olhar, eu acho que é uma experiência única, assim, eu dei aula durante muito tempo, assim como tu, e cada experiência vivida lá é única na minha vida, assim, sabe? Eu acho que isso faz a diferença em nós, até para olhar os nossos próprios alunos, né? Porque a gente deu aula para crianças, para jovens, para adolescentes, jovens e adultos também, né? No EJA, eu dei aula no EJA, acho que você também deu, né? Sim. Então é outra realidade, né? É outra realidade. E aí, estando aqui na universidade também, tem alunos que entram na universidade que não são mais adolescentes, né? Que não têm 17, 18 anos, né? Nós temos alunos de 40, 50, 60 anos. Sim. E o gás e a vontade deles é linda, né? Tão linda quanto
os que nós tivemos aula lá no EJA, lembro dos alunos lá no EJA, assim, que era fantástico, era uma emoção muito grande. Berta, um dos projetos que tu desenvolveu recentemente foi a influência da comunidade vegetal em áreas com emulsão asfáltica. Estudo de caso da usina Henry Borden. Que chique, bem! Me conta sobre esse projeto, eu fiquei imaginando. A usina Henry Borden é uma das principais usinas que abastece em geração de energia o município de Santos. E, se não estou enganada, São Paulo também. O reservatório dela fica no Planalto, né, no município de São Paulo. A usina Henry Borden fica no litoral, né, no município de Cubatão. Então existe um desnível, agora eu não vou me recordar de quanto, mas deve ser de uns 800 metros, né, de distância, de desnível, e aonde ficam as tubulações, né, de água, que vão abastecer... As tubulações grandes. Isso, elas ficam cravadas na Serra do Mar. E a Serra do Mar tem um histórico já de deslizamento há muitos anos, né? Então, para que a usina se mantenha funcionando, que ela é essencial, foi necessário a impermeabilização da base dessas tubulações com emulsão asfáltica. E aí, inclusive, a empresa que cuida da usina Henry Borden é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAE. A base, aí o problema surgiu, né? Que nas manutenções, né, começou a rachar a emulsão asfáltica e crescerem plantas ali. E aí isso se torna um problema. Com os acidentes que vêm acontecendo no Brasil com relação à usina, todas provavelmente foram feitas inúmeras agora revisões, né, de laudos técnicos de como estão todas as barragens, como que estão todas essas instalações, né, que colocam em risco, né, uma comunidade ou a geração de energia, que também é importantíssima. Então, nós entramos nesse projeto para identificar as plantas que crescem ali, né, e verificar qual etapa, né, que pode ser estudada com relação à germinação, né? Como fazer a inibição da germinação dessas plantas, né, que colocam em risco esse espaço todo, ou ainda como fazer a eliminação, porque a eliminação manual não tem dado conta de suprir a demanda que vem acontecendo de serviço. Sim. Né? E só passar a emulsão asfáltica também não está sendo suficiente. E fazendo a pesquisa, nós fizemos um levantamento de um grande número de plantas que crescem ali, que são da família Poaceae, que são plantas da família das gramas, né, do capim. Então elas crescem com muita facilidade, não só por semente, mas por brotação, né, de pequenos pedacinhos dela, ela brota com facilidade. E que ainda se tem que ter uma série de estratégias para combate, né, ao crescimento dessas plantas, ou ainda uma nova fórmula química na questão de impermeabilização. E essa emulsão, vocês na verdade só fazem o estudo da planta, porque eu, no meu olhar, tentando entender o projeto, e aí, né, digo as perguntas bobas, eu achei que esses canos já estivessem conectados com a água, já em contato com a água. Aonde nascem essas plantas? Elas não são plantas aquáticas? Não. Elas crescem nessa serra, na Serra do Mar, né? Então a gente tem a imagem, depois eu posso encaminhar, a imagem das tubulações, né? Quando a gente desce a Serra do Mar pelas estradas imigrantes ou mesmo Anchieta, a gente percebe essas tubulações descendo, né? A Serra do Mar é um desnível muito grande e é uma declividade muito alta. Então, e é indesejável que essas plantas cresçam, porque eu preciso manter essa estrutura estável, né? Porque não só o volume de água, mas a questão da geração de energia elétrica, né? O comprometimento com os geradores pode ser muito grave se danificado. Então, são plantas terrestres, né? E elas acabam colocando em risco a emulsão, né?
porque elas acabam quebrando, né, qualquer espaço. A emulsão trinca, né, e as plantas aparecem, e quanto mais crescendo, né, maior o número de problemas, digamos assim, né, de área. É bem difícil. A gente já tentou fazer um estudo no nosso grupo para essas ervas daninhas aqui no campus, né? Então é um absurdo, né? O pessoal está sempre tendo que, porque o outro bota veneno, o outro tem que capinar, né? Então o pessoal que trabalha aqui conosco, né, estão sempre nessa função. A gente já tentou fazer um estudo para tentar matar, mas não... Matar não, né? Na verdade era impedir a germinação dela, mas não quimicamente, dentro do meu conhecimento, eu não consegui avançar. É bem difícil. O projeto conta com a colaboração da professora Caroline Brandão, em São Paulo, que está estudando a germinação, né? Separadamente, principalmente das principais espécies que ocorrem lá. Como foram muitas, né? É mais de uma espécie? Não, foram mais de 30 espécies. Por isso que é difícil. Cada uma tem uma estratégia de germinação, tem um tempo, né? De quebra de dormência, ou não, né? Às vezes ela não precisa nem quebrar a dormência, às vezes ela caiu, germinou, né? E que estratégias vão ser usadas futuramente. Nossa. E existem pouquíssimos trabalhos que lidam com esse tipo de levantamento e de pesquisa. Sim, para aquele ambiente, não sei se eu vou falar certo, mas para aquele ambiente passa a ser uma praga, né? Sim. Porque não coloca em risco, né? Coloca em risco toda a estrutura e não está se comunicando com aquele ambiente ali. Sim. Não é simples. É bem complexo, assim. Claro que eu vou mais para a parte da química, meu foco é, né, a parte da química ali, mas talvez falte, na verdade, talvez está faltando esse estudo de entender essa coisa mais a germinação, como começa, como se inicia, para poder parar ali, né, tentar parar o crescimento, né, a proliferação, não sei se a palavra é certa, naquele momento. Os trabalhos de germinação continuam acontecendo no Instituto de Botânica, né? Esses trabalhos são 2 etapas, a parte de levantamento, né, que nós estávamos mais envolvidos, e agora a parte de germinação. E além desse projeto, quais são os outros projetos que você tem desenvolvido no momento? A gente tem permanentemente desenvolvido desde a criação do herbário em 2014. O herbário ele conta o herbário é uma coleção de plantas secas organizadas alfabeticamente e identificadas quando a gente recebe especialista ou pelos colaboradores que nos visitam. Aqui tem aqui um exemplar de, não sei se é possível, de planta seca, de um herbário. Essa daqui é uma Fabaceae é o nome da família, né? Essa daqui é uma espécie de ingá, o Ingá edulis. Então, as coleções, né, os trabalhos que os alunos de ciências biológicas, química e física fazem durante a graduação é incorporar também plantas, né, coletas feitas dentro das propriedades rurais, né, nas áreas naturais que existem aqui na região, como essa daqui, coletada em Pérola do Oeste por um aluno, né? Então, esses materiais são importantíssimos porque eles registram o quanto essa espécie ela existe nesse local, né? Quando nós chegamos aqui em 2013, não existia registro de nenhuma espécie coletada. Nos demais herbários do país também não existiam registros, cerca de poucos números de registro de coleta dessa região. A universidade aqui tem influência sobre aproximadamente ou mais de 40 municípios, né? Então são todos esses municípios que não tinham amostragem e hoje já vêm com um número de amostragens e coletas que os alunos depositam no herbário. Aí esse material fica depositado na coleção para pesquisas atuais ou futuras. Tu é a nossa curadora, né? Tu é a curadora do herbário, né, da coleção de botânica aqui de Realeza. Eu fiquei curiosa porque o nome é Real. É Real porque de Realeza ou porque... Por que é Real o nome? É uma sigla? Sim.
O herbário, cada herbário internacionalmente ele precisa ter um acrônimo, né? E o acrônimo do nosso herbário é os 3 primeiros letras do município, que é real, e assim é muito fácil de localizar, né? Ele já está institucionalizado e ele já está disponível online. Muitos dos materiais coletados pelos alunos, que hoje são mais de 1.100 plantas, né? Uma boa parte identificada, está disponível em algumas bases de dados na internet. Mas do herbário de Realeza. Uhum. Então tem link, a gente pode acessar esse link. Uhum. Então a gente vai colocar aqui na descrição e colocar aqui para vocês acessarem. Eu não conheço, vamos ter que assistir. Inclusive o Herbário Real ele participa do projeto Flora 2020, né? Que é um projeto nacional de levantamento da flora brasileira. Né? Então dá para acessar as espécies daqui pelo Flora do Brasil ou pela rede Espécies Link também, buscando o coletor ou buscando a espécie ou buscando a localidade. Por exemplo, eu quero saber quais plantas tem no meu município. Eu ponho lá o nome do município e vem as plantas que foram coletadas para aquele município. Que legal, então acaba sendo uma rede toda, né? Ela se conecta direto. Que bacana, nossa, não tinha uma ideia disso. E ali, depois eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês, né, da quantidade, né, como a professora Berta já falou, são mais de 1.100, 1.500, né, espécies catalogadas, e é tudo organizado por ordem alfabética, né, e é fantástico, é lindo esse trabalho, né, que os próprios alunos e os especialistas, como tu falou, desenvolvem, né, e a responsabilidade disso, como é que é, Berta? Porque tu é curadora, né, então assim, eu fico imaginando que se acontece alguma coisa, sai fora do lugar, tu já deve te descabelar, vamos dizer assim. Como é que funciona esse processo? O papel do curador é ele zelar pela coleção, né? Essa é uma coleção que é tombada, né? Ela é da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Do Campus Realeza, e ela está acessível hoje na forma online pelos links que nós encaminhamos. É muita responsabilidade, né? A gente manter a organização, inclusive fazer parte da identificação do material que chega, porque muitas vezes os alunos não têm um comprometimento de identificação da espécie, né, já que esse processo leva algum tempo para o aprendizado. Mas vários voluntários às vezes vêm para reconhecer uma espécie ou para identificar a espécie que coletou, né, na propriedade da família, por exemplo. E a organização, claro, é sempre importante para que a gente sempre esteja em ordem com o material. Inclusive, outros alunos de pós-graduação do país às vezes têm interesse em conhecer o material, né? Não só taxonomistas, né, específicos de famílias botânicas, mas também é um material importante para outras áreas, né, como farmácia, como química, às vezes ainda com a possibilidade de extração de DNA, né? Então, assim, é um acervo muito valoroso, né? Até porque nós não conhecíamos a região, né, a flora da região, e hoje a gente conhece parte dela, né, através dos alunos. Que legal, que bacana. E além desse trabalho, tu também, além do fato de ser curadora, tu já tem 2 livros publicados, né, na área. Bom, tu é a primeira cientista que eu conheço, né, que é especialista top de linha em trepadeiras, né, nesse conhecimento das plantas, da botânica como um todo. Conta para nós um pouquinho a respeito desses 2 livros que tu já tem publicados. Esse daqui é o primeiro livro. Esse livro acabou surgindo durante o doutorado. Nós aproveitamos a oportunidade dos congressos de botânica em reunir, né? Normalmente as pessoas que estudam o mesmo grupo de plantas se conhecem, né? Eu aproveitei esse grupo e a oportunidade que o Instituto de Botânica nos deu de publicar um livro. Fiz o convite, né, para todos os doutores na época formados que já tinham trabalho na área de trepadeiras e lianas para fazer um capítulo, né? E aí esse livro reuniu capítulos de trepadeiras do Brasil todo, né? Então tem capítulo de etnobotânica, capítulo de florística, de fitossociologia, capítulos de floresta estacional, de floresta atlântica, de caatinga, né? Cada um tem um viés diferente, até porque se estuda muito pouco esse grupo de plantas no Brasil.
né? E aí o Instituto de Botânica foi fantástico, que disponibilizou as condições para que ele fosse publicado. Não, e esse livro é lindo, ele é maravilhoso, ele é acetinado, né? Ele é... Ai, todo. Gente, não suspeita para quem gosta de planta, né? As marcas da água do início dos capítulos, elas são pranchas de naturalistas, né? De obras raras, né? Então tem o trabalho de Darwin, Plumier e muitos outros, né? Que estudaram as plantas trepadeiras. É lindo. Maravilhoso, parabéns pelo trabalho, nossa, sensacional. E poder reunir também, né, várias pessoas da área, né, para um material rico desse é algo que não é para qualquer um, né, não é a nossa curadora. Que chique dele. E o outro livro que tu tem? Esse daqui é um livro de reconhecimento e seleção de plantas. Ele foi publicado a posteriori, em 2014, né, o ano que a gente chegou, já estava aqui em Realeza. Ele é pensado em como reconhecer plantas para um curso técnico, né, de pessoas que se interessam pela área de jardinagem, por outras áreas similares. Como é que tu organiza a tua vida profissional com a tarefa de ser mãe, esposa, sogra, filha e assim por diante? Como é que tá essa rotina na tua vida? Às vezes um pouco engraçada, mas ela é a minha vida. Depois que a gente veio para Realeza, eu trouxe minha mãe, meu marido trouxe a mãe dele, né? Nós moramos todos juntos, então não é uma tarefa fácil, né? Nós tivemos depois, em 2017, Maria Flor, em 2019 o Daniel, que foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu tenho um companheiro que me auxilia, me ajuda muito em todas as atividades, né, tanto profissionais quanto as atividades pessoais lá em casa. E não é fácil, mas é muito gratificante, né, porque a gente tentou ir morar num local para ter mais qualidade de vida, para ter um ambiente mais saudável para as crianças crescerem, para a gente ter uma disposição melhor, né? Quando a gente acorda bem, a gente tem mais disposição para o trabalho, tem mais disposição para brincar no final de semana, né? Tentando sempre pensar que tem que ter um momentinho de descanso também. Não é porque eu conheço o Rony, né? Mas o Rony, ele é um parceirão, ele é um amigaço, assim, né? Então ele é um companheiro que não é aquela coisa de fachada, né? Porque marido de fachada nem tem um monte de gente que tem um monte, né? E a gente sabe que no dia a dia, no Pé para Capar, não é tão simples assim. Então, assim, parabéns, Rony, pelo pai, pelo esposo que tu é maravilhoso, pelo colega também nosso aqui, né? Mas em especial, assim, falando da Berta, né, porque é difícil tu conseguir administrar realmente, né, toda a dinâmica da universidade, dos projetos, se tu não tiver um parceiro, ainda mais com a dinâmica, que é uma grande família, né, porque ter a mãe, ter a sogra, tudo junto, ai que delícia. As duas ajudam muito, né, a gente no cotidiano do dia a dia. E tem um tio também que voltou do Chile semana passada, né, o tio nosso é chileno, o Fernando. Ele mora conosco também, né, e ele também colabora muito com as coisas do dia a dia, né, com os nossos projetos lá no sítio também. É uma coisa que é interessante a gente falar, porque além como eu falei no início, né, a Berta, ela ministra disciplinas na área de educação ambiental, mas ela não é só teórica, ela vive isso, né, tu vive a educação ambiental na tua rotina, né, tu traz essa questão, essa relação tua com o ambiente, né, todo dia. Então, por uma questão de opção e até talvez pelo teu próprio entendimento de meio ambiente, hoje vocês não moram mais na cidade, vocês moram num sítio, né, reservado. Conta para nós um pouquinho como é que é essa experiência, como é que é, porque a grande família, óbvio, ela, né, não se resume só na família humana, vamos dizer assim. Como é que é essa outra parte de administrar assim, a vida, né, o sítio? Acho que essa é a parte gratificante de ser biólogo, né? E morar, o desejo era, tanto meu quanto do Rony, morar num ambiente de frente para uma floresta, né? E aí nós encontramos esse local e aí nós idealizamos a nossa casa, né? Com os projetos que nós conhecíamos, né?
ambientalmente falando, como composteira. Então, assim, para nós é natural, assim, tá cortando as frutas do café da manhã, separa as cascas que vão para vaca, as cascas que vão para as galinhas e o que é para composteira, que não é um material que não vai ser utilizado. E na composteira já é utilizado para alguma coisa. A utilização de água de chuva, por exemplo, a utilização e uso racional de energia, né? Com instalação de placa solar ou ainda com a instalação de mangueiras que aquecem, né, com os raios de sol, e isso vai para uma caixa d'água e a gente utiliza essa água térmica, né, digamos assim, sem o uso da energia elétrica para aquecê-la, para banhos, né, no final da tarde. Então tem horários melhores para tomar banho, onde a gente economiza com energia elétrica, né. Então a gente tenta também no sítio criar, né, que nem peixes que nós utilizamos para comer, né, leite, né, para consumo, ovos, né, também para o nosso consumo, e isso tudo um pouco calculado para nossa família, né, para que não haja desperdício das rações ou dos animais, né, esforço dos animais de forma geral. E aí a gente acaba colocando assim em prática o que a gente pensa, né? Que nem instalação de pomar, instalação devolutiva, né? Para a floresta de mudas e de sementes, né? A gente faz isso no sítio também, todo ano ou a cada temporada, né? Com mudas de estação fria ou de estação quente, para resgatar um pouco do que era aquela floresta no passado, porque hoje a gente acabou comprando um trecho pequeno de floresta e ela tem vários sinais de degradação, de interferência humana. Sim. Mas é muito interessante, porque tem hora que assim, nossa, deu trabalho, né? Mas aí você pensa, puxa, aí a gente deita tranquilo, porque sabe, parte do que a gente pretende e planejou está instalado. Sim, e dá trabalho, né? Dá muito trabalho fazer, assim, manter um sítio, um ambiente, né, ecologicamente correto, tentando, né, retirar o máximo de proveito que tem desse ambiente, mas também devolver o que tem, né, quando vocês fazem esse movimento. Dá muito trabalho, né? Eu não vivo bem o que a Berta vive, mas o que eu vivo dá trabalho. Mas hoje a gente, assim, é gratificante sentar na mesa, fazer um café, saber que o queijo foi produzido ali, que as frutas colhidas pelas crianças são frescas e orgânicas, né, ou que o ovo mexido também é nosso, né, então isso tudo é muito gostoso, né, e a gente sempre quer o melhor, né, para as crianças principalmente que estão crescendo, né, e para nós, né, ou para os mais velhos em casa que não tiveram oportunidade de ter acesso até uma alimentação saudável no passado, né, eu digo pela minha mãe e pelo meu tio, mas hoje a gente conhece bem e tenta praticar isso. E é gratificante, né? Esse contato com a natureza, o ar, né? Parece que tu acorda assim, né? Eu acho tão lindo assim, tu acorda, não é tão lindo, porque é uma vibração diferente, tem que viver isso e passar por isso, para poder estar, né? Mas tu acordar e dar de cara com aquela floresta, com aquela mata ali, aquele ar puro, aqueles pássaros, né? Que surgem do nada, assim, é algo lindo, assim, a natureza viva ali, que é uma natureza viva, é óbvio, né? Mas eu digo assim, mas que está em movimento ali direto, né? Às vezes a gente tem os visitantes em casa, né? Desde lagarto, aves e morcegos, né? São tigre, onça, né? Não, semana passada estamos tomando café e de repente meu filho de 2 anos abaixou assim: mamãe, tem um bichinho aqui. Aí eu, é um escorpião. Ah, que legal, né? Vamos pôr num potinho. Ele não põe a mão, já conhece, né? Sim. E aí chamou, aí o Rony pôs num potinho, aí depois eles ficaram olhando o escorpião, né? Pra saber, até aproveita-se esse momento para mostrar como que é a morfologia do animalzinho, sim, né? Que
que esse é um animalzinho que deve doer muito, então não se põe a mão e tal. Mas bem assim. Mas eu acho que também eles já estão acostumados, né, nessa dinâmica, que você já deve, né, que estão bem instruídos assim nesse sentido. Não é que são sempre surpresas, né? Claro. Meu Deus. E vocês recebem também algumas escolas, né, alguns alunos, né, vocês no sítio, né, para mostrar como é que é a dinâmica da rotina de vocês, né? Quando tem algum projeto local, né, que nem ali da Escola de São Valério, a gente já recebeu uma vez, né, a escola dali, para um projeto que chama Agrinho, né, um projeto regional grande, para eles conhecerem como que é uma nascente, como que é a proteção de um rio, né, porque a gente fez questão também de fazer o plantio e deixar separado os 30 metros de proteção de cada lado do rio que passa dentro da nossa propriedade. Né? Sim. Então eles foram lá para conhecer isso. Ai, que legal, que bacana. Assim, o planejamento é possível, sim, fazer visita. Ai, que lindo. Tô louca para conhecer lá, só conheço por fotos. Tô bem curiosa para conhecer esse... Ai, uma cobrinha! Estão convidados os dois. Obrigada. Berta, mudando um pouco de assunto. A área da botânica, ela é preferencialmente, vamos dizer assim, mais feminina do que masculina. Mas, assim, dentro da área, né, da biologia, em algum momento, né, seja da botânica ou não, já sofreu algum preconceito por ser mulher? Ou algum preconceito, algum tipo de preconceito? Não. Eu, graças a Deus, nunca senti nenhum preconceito, né? Talvez na organização do livro, como eu era aluna de doutorado e todos os outros autores dos capítulos eram já doutores, então eu senti um pouco de bullying, mas assim, também nada muito forte. Não, porque tu tem um perfil bem determinado, né, das coisas que tu vai fazer, então às vezes assusta, né, às vezes quem faz incomoda. Eu tenho falado isso já faz um tempo, mas quem faz incomoda às vezes, né, então, e como tu foi convidada para fazer, né, todo o livro, então é natural que às vezes, né, as pessoas se incomodem. Mas tu falou um pouco antes que quando no teu TCC, né, tu teve a professora essa que tinha difícil acesso e tal, e tu sentiu que houve um preconceito ali, diferente do professor do mestrado, do doutorado, que te recebeu, que te acolheu muito bem. Né? Nesse momento, que tipo de preconceito, eu esqueci de fazer essa pergunta, que tipo de preconceito tu achou que existiu, se existiu, né? Essa professora, ela tinha estudado numa universidade pública em São Paulo, e talvez o preconceito fosse porque eu tivesse estudado numa universidade particular. Eu não sei bem ao certo, mas ela não desejava que eu entrasse em contato com o Instituto de Botânica e nem com os pesquisadores de lá. Né? Toda vez que eu ia lá para ajudar com o material dela, né, que eu era estagiária dela, eu era isolada. Nossa! Né? Então eu conto um pouco às vezes para os alunos. Né? Às vezes a gente infelizmente encontra professores no nosso caminho que não querem que a gente cresça mais que eles, né? E isso é triste, né? Porque assim, é muito natural, né? Que os nossos alunos cresçam e a gente deseja muito isso, né? Que eles alcancem não só os títulos que a gente alcançou, mas que eles desenvolvam pesquisa, que eles promovam a educação, que eles conquistem novas crianças para a educação, né? Porque a gente ainda vive num país muito desigual com relação à educação, ao ensino, né? E assim, é lamentável, né, que ainda existam, ainda eu falo para os alunos, olha, é possível que aconteça, né, no nosso caminho, pedras que tentem amarrar a gente no mesmo lugar, né? Eu acho que ficou bem claro que não era para eu ousar em pensar numa pós-graduação ou ser estagiária do Instituto de Botânica, isso ficou bem claro, né? Inclusive dizendo para outras pessoas no Instituto de Botânica que não era capaz, né? Nossa. Então, assim, foi muito, muito complicado na época. Mas eu nem soube, na verdade, né? Eu soube depois, né? Depois que as pessoas passaram a confiar em mim, que demorou talvez mais tempo por causa dessas informações distorcidas. Mas é passado, eu já penso diferente, eu penso assim, tem gente que é infeliz e às vezes quer espalhar essa infelicidade para os outros. Eu acho que quem vive
com Deus, eu acho que tem que abstrair esse tipo de pensamento e caminhar, né? Assim, tentar realizar o que deseja, né? Falo para os alunos, sonhem e tentem realizar seus sonhos. Sim, com né? certeza. Às vezes as pessoas conseguem enxergar um grande potencial e aí, ao enxergar esse grande potencial, se sente, né, ameaçado. E aí acaba não querendo, né, ou não dando as mesmas oportunidades, o que é muito triste, como tu falou. Coisa boa a gente ver nossos alunos hoje, Sim. né? Fazendo mestrado, fazendo doutorado, correndo atrás, sabe? Então, assim, é uma coisa que mexe muito comigo e eu quero mais aqui que sejam, né, como eles nos têm como exemplo, né, que eles sejam melhores do que a gente, que a gente consiga dar esse suporte para eles, para eles serem muito melhores do que a gente, né? E que eles olhem para trás pelo menos e digam, me ajudou, né? Tem uma pontinha da gente ali. Eu acho que isso é bacana. Mas, enfim, são as coisas que a nossa área, em termos da pesquisa e da ciência, tem, né? A questão dessa inveja, das pessoas se incomodarem. E, às vezes, muitas vezes, vem das mulheres, né? Infelizmente, né? Porque eu vejo uma mulher querer dar força para outra, para crescer tanto quanto não, né? Então, enfim, mas são coisas que tem na vida, mas a gente precisa problematizar, é claro. São coisas que naquela época tu não tinha maturidade, tanto é que falou, eu nem sabia, nem tinha percebido. Não sabia, né? Na verdade eu fiquei assustada porque eu já estava para terminar o doutorado e alguém me falou. Sim. Das cientistas que tu conheceu, né, ou das mulheres, não só cientistas, porque às vezes a gente fala em cientistas, né, que serviram de exemplo para nós, mas às vezes nós temos também mulheres que não são cientistas, mas que foram grandes exemplos e grandes estímulos para a gente. Na tua vida, né, quem são essas cientistas ou mulheres que, né, te fortaleceram para te tornar a cientista que tu é? Quando eu penso assim hoje, né, os trabalhos que me recordam da escola básica, sem dúvida foi professoras, né, do ensino da 4ª série, né, professora Eva, que pediu um trabalhinho onde a gente secasse as plantas dentro dos livros, né? E a gente expôs essas folhas secas depois de uns dias numa cartolina, né? Eu lembro muito bem do meu trabalho feito para a 4ª série, né? Dessa professora, que sempre estimulava, sempre dava, nossa, foi ótimo, sempre dando retorno, sempre positivo para nós. E a professora de biologia do ensino médio, né? Ela tinha um cabelo comprido, loira, andava super agitadinha de um lado para o outro, não me lembro agora o nome dela, fantástica também, também cobrava muito a questão, que planta é essa? Qual que é a diferença dessa para essa? Ela que foi uma das que pediu um seminário também de gimnospermas, né? Até hoje, quando eu estudo os pinheiros, eu penso, nossa, Maria Helena, essa professora. E foi incrível, né? Também com um respeito pelas plantas, mostrando pra gente o quanto é importante a gente conhecer do ambiente, até para entender melhor e respeitá-lo, né? Então, foi grandes incentivadoras para pensar nessa carreira aí que a gente percorreu já uma parte. Que lindo. Quem sabe lá na 4ª série já tinha sido amarrado o teu futuro, entende? Não é claro, a gente não estamos discutindo aqui, né, religião, né? Sim. Enfim, mas se a gente pensa, já deu meio que uma amarrada ali na questão da botânica e a tua mãe provavelmente, né, deve ter visto o teu olho brilhar, né, por esse incentivo da professora, e isso é importante a gente falar, a gente já falou em outros momentos, a importância do professor na escola, né? Isso faz a diferença. Embora, claro, tu tinha o teu desejo de fazer medicina, né? Tu tinha interesse em fazer em outros cursos, mas tanto é que tu entrou pra biologia, tu nem pensou em desistir depois. Não, nunca passou pela minha cabeça desistir. Era muito gostoso para mim estudar. Era assim, muito gratificante, né? Inclusive eu fazia as fórmulas de química, a professora entregava a lista, eu já fazia nos cantinhos, nem passava por caderno, nada, todas as cantinhos, já sabia tudo muito de cor, tinha estudado muito, né, para os vestibulares. Então foi muito agradável, né, fazer o curso de ciências biológicas, os laboratórios, as aulas de campo, né, os professores, né. Infelizmente, muitos colegas, por ser um curso noturno, hoje eu verifico isso muito nos nossos alunos, né? Infelizmente, os meus colegas também iam às vezes muito cansados, né? Porque eles trabalhavam em São Paulo, na época não existiam muitas universidades,
Aí eles pegavam o trem até Mogi das Cruzes, que era o final, e lá em Mogi eles estudavam, né? Então, à noite não rendia tanto, né, para eles. Inclusive, alguns professores me falavam para tentar transferir para o curso diurno, né? Mas nessa época eu já estava envolvida em tantos estágios, né? E na escola básica que eu me mantive no curso noturno. Então aí a gente verifica como é difícil, né, para quem que trabalha estudar ao mesmo tempo e ter a família, né? Que é o que acontece muito, muito aqui. Com os nossos alunos, né? Os nossos cursos, eles vivem essa realidade. E é por isso que é importante a gente ter vivido isso, porque a gente consegue ter essa sensibilidade, né, de olhar para esses alunos, porque a gente sabe, passar o dia inteiro trabalhando, dependendo da área, a gente tem diferentes áreas aqui, né, diferentes alunos que trabalham em diferentes áreas, do trabalho mais pesado ao mais pesado, né, então, ou cansativo, enfim. Então não é algo tão simples assim, ter essa determinação de vir à noite para estudar não é qualquer um, então a gente tem que valorizar, né, os nossos alunos e também procurar acolher sempre da melhor forma possível. É claro, né, porque você sabe, quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que eu sempre digo, não me vem com não vem com mimimi, mas no sentido assim, porque às vezes assim, né, eles querem usar o nosso lado mais sensível, né, querem aproveitar, mas a gente entende muito bem, a gente sabe que não é algo tão simples assim. Mas Berta, a nossa conversa foi maravilhosa. Eu adorei, assim, obrigada por aceitar essa proposta aqui, a gente fazendo né, dentro do teu espaço de trabalho, né, que é algo que gratifica a gente, né, da gente conseguir estar aqui vendo, claro, se eu deixasse aberta e abrir todas essas catálogos dela, mostrar a folhinha e dar uma aula. Eu vou tirar umas fotos depois para a gente colocar aqui, mas assim, foi muito legal, assim, obrigada por ter esse momento de aprendizagem contigo, de estar aqui, conhecendo um pouco da tua história de vida, né, dos caminhos que tu percorreu, das dificuldades que tu teve, né, porque a gente sabe que não é fácil, né, para poder chegar onde a gente chegou não é fácil. A gente ralou muito para poder chegar aqui. E eu te pergunto, tens alguma sugestão ou dica, ou melhor, qual o conselho que você daria para uma jovem cientista que deseja seguir os passos da cientista Berta? Os nossos alunos, né, então eles têm dificuldade, a timidez deixa eles tímidos até na hora de escrever os sonhos, né? A gente verifica isso nesse exercício, né, que é feito na 10ª fase, né, do curso de Ciências Biológicas. Então eu penso, puxa, como é importante a gente incentivar, né, e poder estimular, fazer contatos, né, ensiná-los a fazer contatos para que eles possam realizar seus sonhos, né? Então, nunca deixe de sonhar e trabalhe, né? Trabalhe e estude bastante para que esse sonho se torne realidade.